Olá, turma. Professor Anderson aqui. Vou gravar para vocês uma aula sobre banco de dados. Vai ser uma introdução, tá bom? Então, vamos falar aqui primeiro aqui sobre os tópicos, né, para estudo. Então, quando você vai estudar banco de dados, em geral, né, o estudo tradicional de banco de dados, você vai abordar esses tópicos aí, tá? São conceitos de banco de dados, conceitos básicos, né, introdutórios. Você vai aprender sobre tipos de modelos de banco de dados, né? Quando você vai trabalhar com banco de dados, a gente parte do modelo. Se você for partir para o modelo relacional, né? O tipo de dados de relacional, você vai estudar modelo entidade de relacionamento, que é uma espécie de é uma representação, né? De como que você vai estar organizando os dados. Aí você vai aprofundar nesse modelo relacional, né? Porque você vai partir para o modelo lógico, para o modelo físico, tá? E aí quando você chegar lá no modelo físico de exatamente como as coisas estão acontecendo, você vai estar provavelmente trabalhando com uma linguagem de consulta estruturado aí, né? A SQL, que a gente chama, que é uma linguagem padrão para você manipular dados, tá? É uma linguagem muito utilizada aí. E quando você está trabalhando com banco de dados relacional, você vai ter alguns objetivos de estudos aí, né? Você pode perseguir esses objetivos, que geralmente você vai ter que aprender esses dados, esses conceitos, né? Você vai aprender a modelar, vai aprender a fazer diagramas, né? Você vai ter que ter o objetivo de aprender a diagramar, né? Fazer diagramas, desenhar, né? É um planejamento, né, do banco de dados. Aí você vai projetar dependendo do tamanho do seu tipo do seu escopo, né, do projeto, né, do software que você for trabalhar, você vai ter que projetar ele em alguns níveis, né? Às vezes você vai ter que partir do nível conceitual, aí você vai para o nível lógico, nível físico, né? Você vai sempre agregando ali uma camada que você vai ficando mais próximo do sistema, né? Você parte de uma visão de negócio para uma visão mais técnica, tá? Até chegar nessa parte física. Você vai também possivelmente aplicar alguma técnica de normalização para você melhorar a qualidade desses dados, né? Evitar redundância, trabalhar os dados para que eles sejam úteis hoje e no futuro, tá? E você também vai ter que apresentar e saber utilizar esses recursos dessa linguagem SQL, tá? Que é Structure Query Language, tá? Do inglês, essa sigla aí. Beleza? Então vamos lá, aqui nessa aula é a introdução, tá, pessoal? Então a gente vai falar alguns conceitos básicos. Então, por que banco de dados, né? Por que a gente usa banco de dados? A gente usa esse conceito. Porque, assim, desde o início, né, que a gente se entende aí da humanidade, a gente trabalha nesse fluxo aí, né? O humano, o ser humano, né? A gente na humanidade, o humano, a gente aprendeu. A gente começou a coletar, né? Primeiro a gente começou a contar, fazer, né? Pegar informações, desenhar em pedras, né? Escrever em couro, fazer alguma certa marcação. Então você coletava essas informações, coletava, né? Fazia contagem e tal, com pedras. Aí depois a gente parte para um outro nível que é você processar esses dados, né? Processar seria o quê? Seria você fazer alguma validação, uma checagem, ver se aumentou, se diminuiu a quantidade, é isso dos primórdios, né? Isso nos primórdios, você fazia validações básicas, você contava, por exemplo, quantas cabeças de gado você tinha, aí num dia você guardou lá no curral, você tinha 50, aí no outro dia você conferia, né? Como é que é, tá a mesma quantidade, né? E esse controle é baseado nesses dados. E no fluxo final seria você disseminar esses dados, seria você propagar esses dados, assim, numa perspectiva mais moderna, né? Seria você disponibilizar esses dados no formato de um relatório, né? No formato de um gráfico, né? De uma estrutura mais organizada, que vai trazer mais, que vai te dar mais possibilidade de tomada de decisão em cima daqueles dados, tá? Então, são essas fases que você trabalha com dados. Você coleta, né? Você pega os dados, digamos ali, bruto, você processa, organiza eles, faz de alguma forma ali de combinar eles, transformar eles, e outra etapa ali seria você disseminar, você seria pegar esses dados já todos processados e divulgar, né? Propagar ele para outras finalidades aí, né?
e que vai ser combinado novamente, pode ser combinado novamente e tal. Então, é por isso que a gente precisa de banco de dados, tá? Por essa perspectiva aí. E qual a função que a gente tem a função que as funções que tem um banco de dados, né? Um banco de dados aqui com a perspectiva, né, de mais para o lado aqui da computação, né, do lado da informática. Então, você tem a necessidade de manter, né, esse registro, né, e reutilizar ele por longo tempo, né, então ali ao longo do tempo. Então, por exemplo, um banco, vamos supor um contexto bem específico, né, de um banco, né, de um banco aqui, de um banco financeiro, né, tipo um Banco do Brasil, né, uma instituição financeira, né, que é bancária, uma instituição financeira bancária. Então, veja, ela vai ter que manter aqueles registros das informações ali da movimentação das contas, né? Quem transferiu o dinheiro para quem fez pagamento para quem, né? E isso tem que perdurar, né? Aquelas informações daqui, por exemplo, 10 anos, se for preciso daquelas informações, elas têm que estar lá, né? Ela precisa ser reutilizada, precisa ser recuperada, né? Para saber, o que aconteceu, né? Com determinado direito, bem direito de um determinado correntista, né? Que vai acontecer. Né? Então, esses dados precisam ser tratados assim. Né? O banco de dados também tem a função de você permitir que você trabalhe sempre com uma entrada e uma saída desses dados, uma forma que você recebe e uma forma que você devolve elas de forma padronizada. Né? Então, para você poder reutilizar elas, você tem que estar. Ela tem que estar organizada dessa forma, que você tem um padrão de entrada e um padrão de saída. Como esses dados entram e como esses dados saem, né? Do meu conjunto de dados ali, né? Do meu banco de dados. Uma outra função do banco de dados é você agregar valor, né? Você aumentar o potencial de geração de valor daquele dado. Então aqui a gente tem esse esquema aqui, né? Demonstrando para a gente aqui, ó, que dado, né? Dado é menor que informação, que é menor que conhecimento, tá? Isso aqui esse símbolo aqui é o menor que, né? Eu acho que é assim que lê, né? O menor que, né? Mas é o menor maior, né? Lá da matemática. Então, aqui o dado é uma coisa mais bruta, né? A informação já é uma combinação, né? Você já tem uma combinação de dados, né? Uma combinação desses dados, né? Uma transformação desses dados que você combina eles. E ele já te traz um significado maior, tá? Do que o dado simples. E o conhecimento aqui é o ápice aqui quando você tem aqui uma combinação dessa informação e aí você extrai coisas que você nem imaginava, né? Você consegue chegar a conclusões que você nem imaginava, tá? Então existe essa evolução, essa agregação de valor quando você usa um banco de dados, né? Um dado solto lá, você tem, por exemplo, um nome da pessoa, fulano. Aí se de repente você tem, fulano tem CNH, né? Aí você já tem uma informação, não, se ele tem CNH, você já começa a intuir que ele pode dirigir, né? E aí você pode gerar uma informação, um conhecimento daquilo ali, né? Você pode, tipo, saber assim, quantas, né? Baseando no banco de dados, você pode pensar assim, quantas pessoas têm CNH do tipo da carteira com habilitação D, por exemplo, né? Com a categoria D, que pode dirigir veículos lá de carga pesado, né? De carga mais pesada, ou, né? E ali você pode ter esse conjunto, por exemplo, você pode gerar esse conhecimento, tipo, o que seria esse conhecimento? Você poderia gerar, por exemplo, você poderia estar prestando querer prestar algum tipo de serviço para esse público, né? Então, ali, por exemplo, você quer vender um serviço para quem é motorista habilitado com essa determinada carteira. Tipo, você quer fazer tipo uma oferta de emprego para essas pessoas, né? Então, qual região que você vai fazer, qual cidade que vai ser melhor de você captar esse perfil, né? Então veja que ali você já está usando, né, aquela informação ali, você já está extraindo um conhecimento maior para uso, para uma finalidade mais específica, né? E o banco de dados também, né, outra função que ele atende sempre a necessidade que a gente tem de armazenar as informações, um conjunto de dados, ele atende a função de você pegar esses dados, conseguir tratá-los e também conseguir utilizá-los de maneira otimizada, tá? Então a função de você ter um banco de dados também é isso, você conseguir armazenar, guardar ela de forma organizada, tratar ela seria combinar, né?
transformar, combinar, transformar e fazer a utilização dela aí de forma otimizada, né? Já toda combinada, você pode fazer uma série de usos, né, desses dados. Então, basicamente, as funções do banco de dados é essa, tá? Quando a gente fala um banco de dados principalmente informatizado, tá? Mas um banco de dados você tem também, por exemplo, você pode ter uma coleção de fichas, né? É um banco de dados também. Então tem várias perspectivas quando você fala de banco de dados. Aqui vejo que a gente está tratando mais no ambiente informatizado. A gente já está com essa, com essa visão, né? Algumas definições aqui de banco de dados, né? Já com essa perspectiva aí de informática, né? É uma coleção de dados integrados, né, que tem por objetivo atender uma comunidade de usuários. Então, um banco de dados tem sempre uma finalidade específica, tá? O que seria essa finalidade específica? Por exemplo, na escola, começando no ambiente escolar, você vai ter lá um banco de dados, um cadastro de alunos, né? Umas informações acadêmicas, né? Então, ali, aquele banco de dados, aquele sistema acadêmico, tem um banco de dados que tem o objetivo específico ali, né? A finalidade dele é organizar as informações acadêmicas, né? Matérias que os alunos estão estudando, né? A parte de todo de qual que ele está matriculado agora, se ele foi aprovado, se ele foi promovido para a próxima etapa ou não, né? Se ele cumpriu certos requisitos ou não. Então, aqueles dados todos ali integrados, né? Ele tem aquela finalidade específica ali. Ele atende uma comunidade usuária. Ele é bem definido, né? Tem um contexto, né? E esse contexto é diferente, por exemplo, a escola, o Instituto Federal. O Instituto Federal vai ter uma afinidade específica de uma escola lá estadual que tem só o ensino médio, por exemplo, né? Que vai ter só cursos de ensino médio, tá? Ou outras modalidades, né? Então isso aí é bem específico, tá, pessoal? É bem específico. Outra coisa, né? O banco de dados também você pode definir ele como um conjunto de dados persistentes e manipuláveis, que obedece a um padrão de armazenamento. Então, o que significa persistente? Significa que ele é durável, né? Ele vai persistir, ele vai existir, né, ao longo do tempo. Mesmo que você desligue a energia ali, né, que acontece qualquer coisa, você consegue ir lá e recuperar aqueles dados de novo, né? Não importa o tempo que passou. E você consegue também manipular eles. Significa, tipo, essa manipulação que seria você extrair os dados, pesquisar, encontrar informações ali dentro, né? Acrescentar novas informações, né? Atualizar as informações que estão lá, né? E vai estar sempre obedecendo esse padrão, né? Alguns exemplos aí de bancos de dados aí do dia a dia da gente, né? Lista telefônica, né? Que hoje em dia essas listas são mais digitais, né? Mas a gente tem aquela figura da lista antiga, lista telefônica que vocês provavelmente nem conhecem, né? Que era um catálogo bem com muitas páginas assim, né? Milhares de páginas, né? Tipo enciclopédia, né? Que tem a listinha, era por cidade, né? Dependendo do tamanho da cidade, você tinha os telefones de todo mundo ali, né? Os telefones fixos. Outro exemplo aí seria um dicionário, né? Um dicionário você tem ali um banco de dados de palavras, né? E não é só as palavras, é as palavras integradas ou relacionadas ao seu significado, à sua origem, várias outras informações, né? Então aqui um exemplo simples aqui, né, visual aqui de como que seria um banco de dados simples aqui de telefone, né? Você tem, geralmente, quando você fala em banco de dados, é comum a gente usar esse tipo de estrutura aqui, né? Que é tabela, né, no formato de tabela, né, bidimensional aqui, onde você tem linhas e colunas, e aí você tem ali, em cada linha você tem um registro, né, você tem uma identificação única para cada registro, e você tem aquelas informações, aqueles dados específicos daquele registro, né, então ali, telefone de quem, né, um contato, uma pessoa, aí você tem o nome da pessoa e tem o telefone da pessoa, né, então isso aqui seria um exemplo de banco de dados simples, né? Que você poderia ter uma lista de banco de dados de telefones de fornecedores, dos seus colegas da sua turma e etc. Outro exemplo aí, né, que foi dado foi o dicionário, né? Veja aqui que o dicionário, aqui eu tenho um verbete aqui ou um termo, né? Tem escola. Aparentemente, quando você consulta um dicionário, você não percebe, mas ele é um banco de dados altamente complexo, né? Que guarda ali, é organizado de uma forma que tem uma quantidade enorme de informações que você consegue extrair, né? E por que não até conhecimento, né? Você consegue combinar ali
alguns termos do dicionário e observar, né? Por exemplo, esse termo aqui, ó, você começa lá, escola. Aqui você já tem uma informação, ó, que isso aqui tá falando que é um substantivo feminino, né? Uma palavra classificada, né? Uma ordem de classificação aqui que é substantivo feminino. Veja, isso aqui é uma informação que está relacionada a esse termo aqui. Aí você tem aqui outra informação aqui que ela não é tão visível, mas você tem a divisão silábica, né, da palavra escola, escola. Você tem aqui outra informação aqui que seria onde que é a sílaba tônica, né, qual que é o tônico aqui, né, o acento tônico, o acento, né, a entonação. Você tem aqui, ó, logo abaixo, a origem, né, de onde veio aquela palavra, daquela palavra, onde ela derivou, né? E qual que seria que é a raiz etimológica dela aqui, o significado dela original, né? Ó, ócio, dedicado ao estudo, ocupação literária, né? E várias, dependendo do contexto, né? Você tem aqui, repetindo aqui, substantivo feminino, e você tem aqui um grupo de significados, né? Ó, estabelecimento de ensino, aí vai depender do contexto, né? Escola pode significar estabelecimento de ensino, pode significar um conjunto formado pelo professor e pelos discípulos, né? Os professores, né? Esses professores é quando você fala assim, por exemplo, uma escola de economia, né? A escola platônica, por exemplo, né? Quando você fala de filosofia, é como se fala assim, a escola platônica, né? Ou de outro ramo filosófico, né? Então veja, são muitos significados, tem muitas informações aqui, por uma palavra só, né? Então veja, aqui tem que estar organizado de uma forma, então você veja, você tem classe gramatical, você tem divisão silábica, você tem vários significados, você tem mais aqui embaixo uso, exemplos de uso daquela palavra, e você tem aqui também palavras relacionadas, tá vendo? Então isso aqui é um banco de dados bem complicado. Imagina para você pensar como que você tem que organizar para gravar isso aqui, né? Como que você tem que organizar esses dados, né? Como que você organiza esses dados para gravar de todas as palavras, você quer gerar um dicionário seu. Aí você quer guardar todos esses tipos de essas características da palavra, né? Você quer guardar a classe gramatical, né? Você quer guardar a origem, quer guardar significados, exemplos. Veja, são várias coisas relacionadas ali, né? A um único dado, né? Que é você tem a palavra, é o dado, e você tem mais dados agregados ali relacionados àquele dado. Tá? Então veja que é bem mais complexo. Aqui a gente está só vendo o resultado final, né? Mas por trás ali, como que isso foi organizado, né? Como que isso foi guardado, armazenado no computador, né? Aí que são elas, né? É o que a gente pretende aprender quando a gente estuda banco de dados. Onde e como utilizar os dados, né? Então, o que a gente tem? Ó, quando a gente desenvolve um sistema de informação, a gente quer traduzir um problema, né, do mundo real, né, alguma coisa igual, por exemplo, dicionário é um problema do mundo real. Você precisa de um catálogo de palavras, o que significa, né? Quem estuda línguas, né, e o estudante tradicional também costuma recorrer bastante ao dicionário, né? É um problema do mundo real, né? Como que eu resolvo? Né, através desse banco de dados. Quando você vai desenvolver um sistema de informação para resolver, geralmente vai envolver essa organização, né, de pessoas, de tecnologias, né, tanto equipamentos, né, a parte de hardware, a parte de software, e esses dados vão, de uma forma ou de outra, de uma forma mais simples, de uma forma mais complexa, de uma forma mais profunda ou mais superficial, eles vão estar lá, tá? Eles vão existir. Tá? Aqui é um exercício, até sugiro que você, se você quiser, pause aí uns 2 minutinhos e tente pensar aí na sua cabeça, né? Nessa introdução que a gente já fez aqui. 3 exemplos de bancos de dados que são usados no cotidiano, né? Quais seriam esses bancos de dados que você usa aí, ou que você já viu usar, né? Eu já dei até aqui alguns exemplos, mas você poderia pensar outros, né? O que seria banco de dados aí no seu cotidiano, que você tem contato, né? Aqui eu já vou passar já, né? Vou mostrar aqui, né? Que seriam exemplos aí bem básicos, né? Agenda de contatos, você tem no seu celular aí que você usa, né? Seus contatos lá do WhatsApp e outras coisas. Catálogo de produtos, né? Quando você vai num e-commerce aí, você vai numa lista vai fazer alguma pesquisa, vai querer comprar um computador, um celular novo, um eletrodoméstico, né? Ou uma roupa, né? Hoje pela internet você tem catálogo de todo tipo de produto, né? São bancos de dados, né? Transações bancárias também, né? Que eu dei um exemplo aí anterior também. Você pode um banco de dados financeiro, né? Que você tem informações financeiras para várias finalidades. Aqui, a finalidade eu estou fechando em transações bancárias. Seria tipo entrada e saída de movimentação financeira, né? Depósito e saque, né? Depósito, entrada e saída.
né? Entrou dinheiro, saiu dinheiro, né? Pagamentos e tal. Beleza? Então aqui seriam alguns exemplos. E aí quando você vai falar no desenvolvimento de um sistema, né? E você vai precisar de dados, em geral você vai precisar de dados, de banco de dados. Então você tem essa fase que a gente chama de projeto, né? O que é esse projeto, né? Quando você vai implementar esse sistema, né? Uma das fases é você definir esse projeto de banco de dados. Ele tem que ser consistente, né? Você vai ter que ter um projeto consistente e que seja adequado àquela solução daquele problema, àquele contexto. Então ele vai ter aquele determinado contexto, ele vai ser pensado para aquele contexto. E a dificuldade toda, né, de você fazer um projeto desse é você pensar para ele ter essas características que você possa usar ele ao longo do tempo, tá? Você pode usar, não é para usar só hoje. Você tem que pensar que, nesse contexto aqui, eu vou ter que usar esses dados aqui, né, até, né, durante vários anos, né? Ele tem que estar pensado para sofrer adaptações, né, no futuro, né? Então, esse projeto serve para isso, para você pensar bem esses dados, né, o que você vai precisar não só agora, mas o que você pode às vezes pensar precisar no futuro, né? Ou deixar ele já preparado que no futuramente você não precisa voltar e refazer, né? Que é bem custoso você ter que refazer, né? Ou reprojetar, né? Certas coisas, né? Existem técnicas, tá, pessoal, para isso. Então aqui essa figura aqui, a ideia é falar aqui nessa introdução como é que como é que foi a evolução do banco de dados, como que era antigamente, né? Antigamente você tinha aqui essa parte que você representa, são arquivos, né? Vamos supor, arquivos digitais, né? E você tinha um programa que gerenciava esses arquivos, né? Eles se comunicavam aqui, né? Então o programa lia o arquivo, gravava, pesquisava, né? Isso aqui era tipo, por exemplo, um documento texto, um documento um Word da vida no seu computador. Pensa assim. E você tinha um programa que gerenciava esses arquivos. Só que esse formato aqui era limitado, porque você tinha um programa que estava gerenciando os arquivos e, fatalmente, um dos principais problemas que você tinha aqui é que o programa poderia gerenciar um único arquivo por vez, né? Um único programa poderia gerenciar um arquivo individualmente. Então, você tinha problema de concorrência, né? Então, você não poderia ter um segundo programa de gerenciador de arquivos aqui lendo ou usando o mesmo arquivo ao mesmo tempo, né? Dava uma série de problemas. Né? Tinha até técnicas, né, de travar o arquivo, né? De não permitir o uso, mas com a evolução natural aí das redes, da internet, da comunicação distribuída, né, dos dados distribuídos, isso começou a se tornar inviável, né, para as empresas usarem, né, porque por exemplo, um catálogo de um estoque, vamos supor um estoque numa loja, no supermercado, você tem um estoque lá, ou, né, qualquer loja que venda produtos que tem estoque. Então você tem vários, lá na loja você tem vários pontos de venda, vários vendedores, né, vários terminais de computador, e aquele vendedor ele tem que estar sempre consultando o mesmo estoque, né? Não tem como cada um estar consultando um estoque diferente, né? Então aqui você já caracteriza esse problema aqui como que era antigamente. Aí isso evoluiu para a arquitetura, né, que a gente fala, né, para a forma de organização que é essa aqui, tá? Que é você tem hoje os dados, o banco de dados, você tem um programa que gerencia o banco de dados e no meio você tem aqui um programa específico que chama SGBD, que é um sistema gerenciador ou um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então ele que faz aqui a interface, né? A comunicação, ele é um mediador entre o programa que quer ler os dados e, né, os dados em si, de fato. Então aqui você torna o uso, né, de um banco de dados muito mais efetiva, né, e muito mais poderosa, né? Então você, por exemplo, você consegue ter situações aí que é um caso comum aí que vocês têm, por exemplo, um banco de dados de autenticação de usuários que vocês têm um usuário e uma senha para acessar todos os sistemas da escola, tá? Como que isso é possível? Você tem vários programas que gerenciam aqueles dados, né? Você acessa pelo ECAD, você acessa por exemplo, a biblioteca, o swap não é integrado, mas poderia ser também. E aí você tem vários programas, né? A Catraca, lá da escola, também se comunica com essa base de dados, né? Que quando a gente está na escola e precisa passar lá com a carteirinha, você vai acessar esses dados aqui, vai estar acessando sempre os mesmos dados, tá? E quem
faz todo o controle aqui para não haver conflito, para gerenciar aqui, para esses dados ficar corretos, não haver corrupção de dados, para quem garante o acesso, né, se pode acessar ou não, se o programa pode acessar ou não, a parte de segurança também, né, a parte de consistência dos dados, né, de não haver dados faltantes, né, ou erros nos dados, é feito por esse programa aqui, que ele é feito mais ou menos meio que de forma automática, tá? Desde que seja bem feito o projeto, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma forma que os dados, hoje em dia, a arquitetura é essa aqui. Você tem essa mesma configuração aqui. Você tem um programa, você tem o SGBD, que gerencia os dados. Esse programa se comunica com o SGBD comunica os dados estão aqui em arquivo, o SGBD pega esse retorno dos dados e devolve o programa. Ele faz aqui uma interface. E aí você tem alguns modelos aí, né? Dando sequência aqui, modelos para você projetar esses bancos de dados. Então tem várias formas que você pode projetar esses bancos de dados, tá? Então eu vou comentar esses quatro modelos, quatro formas, né, de você trabalhar os dados. Mas a gente vai focar no curso aí, né? O mais usado aí é o relacional, tá? Para diversos casos, tá? Então você tem o modelo de arquivo, o modelo hierárquico, o modelo orientado a objetos e o modelo relacional. Então o modelo de arquivos aqui é uma forma mais rudimentar, é a forma aí mais antiga, né? Que você tinha de trabalhar com os dados. E a vantagem delas é que é simples e fácil de utilizar, né? Mas geralmente você vai ter limitado a quantidade de usuários, não pode ter muitos usuários utilizando. E a desvantagem aqui é que você, em geral, você não vai poder conseguir relacionar os dados, né? Você vai ter um arquivão lá com várias linhas, tá? E sem muita sofisticação, assim, você não vai conseguir fazer uma busca nativa, uma classificação, né? A redundância aqui vai ser permitida, então você vai poder ter dados redundantes, né? Isso com a redundância de dados é uma coisa que pode gerar muitas falhas, né? Inconsistências e tal. Pode ocorrer a corrupção, né? Pode corromper, né? Esses arquivos podem ser corrompidos, né? E haver perdas de informações, então não é o ideal, tá? Não é o melhor modelo de banco de dados, né, hoje em dia. Ainda pode ser utilizado para coisas simples, pequenas, né? Mas não é o ideal. Outro modelo de projeto de dados é um modelo hierárquico, que semelha um organograma aí, né? Você tem um segmento raiz e um número qualquer de segmentos subordinados. Então você vai criando essa hierarquia de dados, né, de acordo com a necessidade. E assim, ele tem a vantagem de permitir relacionar os dados, né? Isso aí você já ganha com esse formato. Você consegue relacionar um dado com o outro. Você tem uma ideia tipo de pai e filho, né? Vai ter uma imagem aqui que vai mostrar aqui para vocês. E esses dados são organizados de forma hierárquica, né? Eles têm tipo uma ascendência e descendência, né? De onde vem e para onde ele vai, né? Digamos assim, né? Qual a origem e qual o destino, né? A desvantagem aqui é que essa estrutura é rígida, né? Ela exige refazer o banco de dados quando há necessidade de mudanças. Então, se alguma coisa mudou, ele é mais custoso, né? Computacionalmente para você poder fazer adaptações, né? Seria isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Você teria um nó raiz, aí você tem lá, por exemplo, você tem lá o João, ó. Por exemplo, o João, né? Isso aqui seria um exemplo tipo, por exemplo, poderia ser aqui uma lista de compras, tá? Um pedido, né? Por exemplo, o João pediu, comprou 15 canetas, tá? Aí você tem o José, que comprou 10 canetas e 5 calculadoras, por exemplo, né? Aqui provavelmente são empresas, tá? Então veja, o modo de se conectar os dados aqui é bem complicado, né? É bem difícil. Então, por exemplo, se o José tivesse que comprar novamente, fazer uma nova compra, ele teria que gerar um novo nó aqui, né? A partir do nó raiz e com mais nós aqui, filhos, né? Então veja, isso aqui tem esse sistema hierárquico aqui, você tem uma configuração que você chama de descendente e ascendente, né? Você tem aqui os descendentes e os ascendentes. Ou também você costuma chamar de pai e filho, né? Você tem aqui o nó pai e os nós filhos, né? Então esse que seria o modelo hierárquico. Você tem um outro modelo aqui também que é bem interessante, que é o modelo orientado a objetos, tá? Que é uma coisa um pouco antiga, tá? E ela surgiu principalmente aí para trabalhar com dados mais complexos, tá? Em vez de trabalhar com os dados primitivos aí, né? Tipo texto, lógico, números, né?
Você foi criado isso aí para você poder guardar, guardar informações, guardar dados que são objetos. Né? O objeto, a gente vai estudar a orientação objeto ainda, vocês vão estudar e vocês vão perceber isso. Porque aí ele é uma informação, é um dado mais autocontido, que ele tem mais um dado orientado a objeto, né? Uma informação, uma peça, né? Um objeto ali de dados, ele guarda mais significados ali dentro, tá? Relacionados àquele próprio objeto. Que seria, por exemplo, aí, esses dados aí de formação geoespacial, né? Por exemplo, uma coordenada, né? Você tem no mínimo 2 pontos, né? Você tem no mínimo 2 informações, 2 números que representa tipo latitude e longitude, né? Então veja, ali já é uma combinação, tá? Vantagens, né, do modelo orientado a objeto. Ele agrupa os dados e o código de manipulação desses num único objeto, tá? Então ele tem tudo ali contido, a própria informação e as instruções, né, que vai ser usado para manipular ele. A desvantagem é que ele é mais adequado ali, né, ou destinado a aplicações mais especializadas, tá? Então não é sempre que ele vai ser muito útil, né, ou fácil de manter. Né? Aqui teria uma ideia, ó, você tem um funcionário, já tem isso aqui tudo lá dentro, ele já tem, veja que ele tem tantos dados como ações aqui, né? Então ele tem essa característica de ter as informações aqui, os dados e ações que são executadas em cima deste objeto, né? E o departamento aqui é a mesma coisa, tá? Em orientação a objeto, vocês vão estudar isso aí, vocês vão entender mais como que funcionaria, tá? E por último aqui, né, mas não menos importante, que é o que a gente vai trabalhar, né, vai dar mais ênfase, né, vai trabalhar, na verdade, só nesse tipo, né, de modelo, que é o modelo relacional. Então, esse modelo relacional, o que ele faz? Ele representa os dados de forma mais simples, né, ele cria um conjunto de tabelas que elas vão se relacionando, vão se interligando, tá? Uma com a outra, e a vantagem aqui é que ela realmente torna essas relações aí, né, essas informações mais flexíveis, né, entre os dados, e facilita a modificação dessa estrutura. Se você precisar adaptar, ela é fácil de você modificar ela e sem ter que ficar reconstruindo o banco de dados. Você pode expandir ele, você pode aumentar ele, né, ele escalar, é de certa forma escalável, você consegue aumentar a capacidade dele. E além disso, ele emprega, por ser muito usado, bem estudado, ele emprega uma linguagem padrão ali para você manipular esses dados, para você acessar esses dados, para você gravar, para você ler, tá? E a desvantagem aqui é justamente essa parte da modelagem, que ela tem que ser bem feita, tá? Você tem que estudar bem os dados, estudar bem os conceitos, tá? O contexto, na verdade, né, de onde você vai trabalhar. E ele nem sempre é indicado para lugar onde você vai, para situações, né, onde você vai usar grandes volumes, né? Você vai trabalhar com grandes volumes de dados. Às vezes não é bom, tá? Então ele tem que ser mais otimizado e tal, porque ele vai trabalhar com transações, ele vai ver a integridade desses dados. E o que, que seriam esses dados relacionados? Tá? Aqui na frente que tem um exemplo, né? Como é que esses dados são relacionados? Ó, por exemplo, aqui. Você tem aqui um contexto que, olhando aqui, ó, você tem como se fosse uma tabela aqui, né? Uma tabela pedido, uma tabela livro, editora, cliente. Aqui você já tem uma noção aqui que poderia ser tipo uma livraria isso aqui, né? Então, veja, você tem um livro, né, que ele está ligado a um determinado pedido, esse pedido tá ligado a uma determinada venda, né, que ocorreu num determinado dia aqui, né, e que está ligado a um cliente, tá? E esse pedido você tem livros, né, e esses livros também se relacionam a editoras, tá? Então veja, aqui você consegue criar uma forma, né, de você expandir isso aqui, né? Você tem essas informações. Então, por exemplo, você consegue fazer assim, quais livros eu tenho de qual editora? Veja, como eu tenho essa ligação aqui, eu consigo tipo fazer um filtro e saber todos os livros que eu tenho que pertencem à editora X. Mesma coisa que com venda, né? O pedido. Eu posso extrair informação aqui. Quais são os clientes que fizeram determinado pedido em determinada data? Ou quais clientes compraram determinado livro? Olha para você ver, aqui como está ligado, é possível eu fazer uma consulta e determinar aqui por essa estrutura, essa forma de relacionar os dados, chegar ao cliente, eu quero saber, fulano, que livro ele comprou? Tem como ele vir aqui, ó, ele pode chegar nas vendas,
chegar aos pedidos, ver quais livros e extrair aqui os livros que ele comprou, tá? E ainda pode combinar com qual data que ele comprou e quanto que ele pagou, né? E quanto que ele gastou ao longo do ano, né? Tem como fazer esse tipo de extração de informações, tá? Então, por isso que o banco de dados relacional é muito usado quando você está falando em transações, tá? Na parte de transação, quando você tem que fazer registro de históricos, né? É muito usado em bancos e financeiro, tal. Ele tem um problema só de performance, tá? Que dependendo do volume de dados, você tem que fazer umas otimizações e tal. E o modelo aqui, quando você faz o modelo, ele vai te ajudar a você não ter problema de performance, tá bom? Só então isso aqui foi a introdução, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu vou deixar aqui no finalzinho aqui. Ah, tá, desculpa, não, faltou falar da vantagem e desvantagem, que aqui tem uma expansão aqui das vantagens, né, para vocês, né? Desculpa aí. Então a vantagem, ó, a vantagem do dado do banco de dados aí relacional, né? Ele vai guardar para você os dados em um único local, né? Vai evitar as vantagens aqui é geral, tá? A vantagem geral do banco de dados, ele vai evitar você fazer redefinições, vai evitar redundância, tá? Principalmente o relacional, ele parte para isso. Não, por exemplo, você não pode ter uma venda sem cliente, né? Vocês lembram aqui, ó? Por exemplo, ele evita inconsistência de dados. Por exemplo, você não pode ter uma venda sem cliente, você vai vender para quem? Você não pode ter um livro, por exemplo, sem editora, né? Você não pode ter um livro lá, né? Um livro sem editora, né? Um livro sem título, né? Então, o banco de dados relacional ele permite você evitar a redundância aqui no caso, tipo, eu já tenho a editora a XYZ aqui, né? Eu já tenho um livro de ISBN aqui, o código dele, eu já tenho ele cadastrado, eu não vou cadastrar ele duas vezes, ele já está lá na minha base de dados, então eu reutilizo, tá? Então, essa redundância aqui seria nesse sentido da redundância que eu falei. E a parte aqui do outra vantagem é você conseguir compartilhar e integrar esses dados de forma fácil, tipo, usar os mesmos dados em vários sistemas. Por exemplo, login no Facebook é um uso claro disso aí. Você tem uma base de dados lá do Facebook e você consegue usar aquela base de dados. Eles permitem que você utilize para autenticar, né? Através de técnicas próprias lá, você pode ter, né, muito usado essa parte aí, né? Por exemplo, aí você integra um sistema no outro, tá? Sem precisar redefinir os dados. Então, veja, ele já geralmente esse login do Facebook eu dei um exemplo aqui para vocês, ele já puxa lá o seu nome e seu e-mail. Então ele já alimenta a sua base de dados, né, a base de dados da sua aplicação específica com dados do Facebook, por exemplo, né? Os dados ficam mais independentes, né, das aplicações. Então você pode ter vários usos, né? Então você precisar manipular aqueles dados de outras formas, né? Usar de um outro jeito, né? Ou melhorar eles, né? Pôr mais informações ali, né, agregar mais informações, por exemplo, do estudante. Você pode colocar mais informações no futuro, né? Você pode aumentar aquilo ali. E aí a vantagem é que ele permite você fazer isso, né? Principalmente o relacional, você consegue fazer essas mudanças e manipulações aqui sem modificar muita coisa, você entendeu? Você consegue fazer uma modificação mais suave, tá? E aí as aplicações em si não se preocupam com esse gerenciamento de dados, tá? Esses dados, a forma como esses dados são tratados ou modelados é a parte. A aplicação só vai lá e consome. Só vai lá e usa o que está lá, tá? Então não precisa nem ter muita modificação. A aplicação, às vezes, dependendo da mudança que é feita nos dados, a aplicação, né, o software, né, que está consumindo aqueles dados não muda nada, não precisa mexer em nada, tá? Não mudou nada. E por isso, aqui também você tem maior. Outra vantagem também, você tem, principalmente no relacional aqui, maior flexibilidade de acesso. Tá? Você tem linguagens que você permite você manipular os dados. E essas linguagens, elas são usadas nas aplicações, né, no código lá, e você consegue comunicar com os bancos de dados diretamente, tá, pessoal? Então aqui realmente agora encerrou, tá? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco, né, esse contexto aí todo de banco de dados. E aqui vai ficar um exercício para vocês, tá? E esse exercício vai estar na plataforma lá para vocês integrar, fazer entrega, tá? Vocês vão, são exercícios aqui dissertativos, tá? Não vou ler agora para não tomar tempo, mas fica aí para vocês, procurem lá que vai estar disponível. Tudo bem? Então até mais, até a próxima, bons estudos.